Pensamento do dia: nunca deixe ninguém dizer que você não pode fazer algo. Vá lá e faça. Trabalhe, tenha fé. Por que eu tô falando isso? Não sei, mas uma mensagem motivacional. Porque no vídeo de hoje vamos falar, tem uma lista, hein, ó, sobre um possível reforço do Corinthians, para o Corinthians. Matheus Donelli, de saída, te falo qual é o time que ele vai jogar agora. Vamos falar também sobre a proposta que Hugo Souza recebeu. Trataremos também sobre José Martínez, que está de volta ao Brasil, finalmente, hein? Chinelinho Martínez está de volta. Também falaremos das lesões de Caio César e do lateral Hugo e da situação física de Memphis Depay. Peço para você deixar o like, se inscreve no canal aí, ó, bora para a meta de 1.500 likes. Inscrições, cara, tem muita gente que assiste e não se inscreve. Se inscreva para a gente atingir a meta de 50 mil inscritos e também dá uma hypada no vídeo. Fortalece nós. Grupo de membros está ativo, tá? Torne-se membro. Bora brilhar, meu povo. Rapaziada, o vídeo de hoje tem o apoio da maior e melhor, a Magalu. Ai, como eu te amo, Magalu! Milhares de ofertas com frete grátis, entrega rápida para todo o Brasil e cupons todos os dias. Baixe agora o app Magalu. Eu te amo, Magalu. Muito bem, a vinheta rodou, a informação chegou, pedindo like novamente para você. Bora começar falando sobre a situação de um possível reforço para o Corinthians? Bora trocar essa ideia? Porque é o seguinte, o Corinthians demonstrou interesse na contratação do Zaccaria Labiat, que é um atleta de 32 anos, meia marroquino, tá sem clube desde que deixou o futebol chinês no fim da última temporada, né? O Corinthians iniciou conversa com esse atleta lá em 2025, mas acabou sendo freada essa negociação por causa do transfer ban. Eu tinha até gravado esse vídeo, mas aí eu recebi um telefonema agora há pouco, de uma fonte do Corinthians, me confirmando que a negociação está muito próxima de fechar. Deu uma boa avançada, estão até trocando documentos. Vamos ver se esse jogador vai realmente ser do Corinthians. Vamos aguardar. Pesa um detalhe importante a favor desse jogador. Ele tem uma amizade com o Memphis Depay, porque apesar de ser marroquino, ele tem dupla nacionalidade. É holandês. É holandês também, então conhece muito bem, jogou com o Memphis Depay na Holanda, no PSV, né, quando os dois ainda eram tidos como promessas, sempre foi brilhante ali, como uma promessa, o Labiat, um ambidestro, um jogador ambidestro, esse é um detalhe dele, é um meia que faz o facão, tem passagens por clubes da Holanda, Portugal, Inglaterra e China, inclusive o período de maior destaque dele foi no Trash da Holanda, marcou 18 gols e 9 assistências em 39 partidas lá em 2017. Já que o Timão tem apenas o Garro e o Breno Bidon como meia e também o jovem Gui Amorim de 17 anos que ainda não se firmou no profissional. Tá bom? Bom, falamos de um jogador que está tentando chegar ao Corinthians, que o Corinthians está tentando contratar. Agora vamos falar de um atleta que depois de muito tempo o Corinthians conseguiu emprestar. Matheus Donelli foi para o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes, vai ficar no clube emiradense até o meio desse ano, aliás, até o meio desse ano. O Corinthians estava buscando há um tempo emprestar esse jogador, até divulgou em nota oficial que o contrato vai até o meio deste ano. O jogador de 23 anos nem participou da reapresentação no elenco recentemente, inclusive na preparação, ele estava em preparação para fazer exames médicos para o time do Shabab Al-Ahly. O Corinthians não deu mais detalhes do acordo, mas a gente sabe que o Matheus Donelli recebeu algumas sondagens do futebol brasileiro, até em Curitiba, Paraná e tudo mais, mas não houve avanço na época, ele acabou não conseguindo sair. É um jogador revelado na base do Corinthians, estava sem espaço com o Dorival Júnior, o Felipe Longo até acabou ganhando mais chances, o próprio Cauê, que são dois filhos do Terrão, acabaram ganhando mais chances. O Matheus Donelli chegou a servir a seleção brasileira e tudo mais, fez 28 jogos pelo Corinthians, mas não deu muito certo, por enquanto, nesse começo. A passagem dele pode ser aqui na volta também, dê certo, vamos aguardar os próximos passos. Bom, por falar em goleiro que está sendo visado ali pelo futebol, né, de fora, o Corinthians recebeu nos últimos dias mais uma proposta pelo goleiro Hugo Souza. Agora o Besiktas da Turquia apresentou uma proposta de 10 milhões de euros, aproximadamente 61 milhões de reais, mas o Corinthians negou a proposta.
Essa informação foi confirmada pela empresa que cuida da carreira do Hugo Souza. O Corinthians, aliás, o clube turco tentou atrair o Hugo Souza oferecendo um salário 4 vezes maior do que ele já recebe no Corinthians. Só que o Corinthians não aceitou e a negociação não avançou. A janela de transferências da Turquia fechou na sexta-feira, ontem, né? O que dificultou até uma segunda investida para essa janela. Não sei se para próximo o Besiktas vai tentar, mas o Hugo está muito bem firmado no Corinthians, tem uma multa milionária. E a OTB, que é a empresa que agencia a carreira dele, soltou uma nota dizendo que o Corinthians não pretende se livrar desse jogador e que ele segue focado porque uma possível transferência só vai ser discutida depois da Copa do Mundo. Gente, o Hugo vai para a Copa, isso é um fato. Pelo menos é o que o próprio Ancelotti tem demonstrado nas últimas convocações. Agora só falta a gente aguardar as novidades sobre este tema. Bom, falamos sobre goleiros, sobre contratações e agora estamos falando sobre um jogador que está de volta. Finalmente, o chinelo José Martínez está de volta ao Brasil. Postou uma foto ali dentro da aeronave. Enfim, os representantes do atleta disseram que está tudo certo com o passaporte dele, foi emitido e que ele já está a caminho. Chegou ao Brasil, na verdade. Acabou ainda não se reapresentando na temporada, desfalcou o Corinthians por mais de um mês, desde a reapresentação no dia 3 de janeiro. E aí ele voltou para a Venezuela no período de férias, acabou aproveitando para renovar o passaporte. No meio disso tudo teve a invasão dos Estados Unidos para capturar o presidente ou o ditador, seja lá como você queira chamar, foda-se a coisa política, faz o que quiser, não quero entrar nessa disputa. O Nicolás Maduro. Mas aí isso acabou não, segundo o próprio José Martínez, atrapalhando com que ele voltasse ao Brasil. Bom, agora vamos ver, né? Eu já trouxe para vocês, cara. Se depender do Corinthians, ele vai ter que provar muito, que ele tem condições de ser um jogador para voltar, né? A estar à disposição. Bom, rapidinho, só falando sobre as partes físicas de Memphis Depay. Provavelmente vai jogar os 90 minutos amanhã contra o Palmeiras. O Corinthians teve um problema muito sério com relação a lesões agora, é que o Hugo Farias, lateral esquerdo, sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito. E aí é um problema, não se sabe quanto tempo ele vai ficar fora, mas é um desfalque importante. Vamos aguardar aí porque ele vai passar por uma cirurgia. E aí o Caio César, que recém chegou, foi diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, iniciou também um tratamento, deve demorar um pouco mais de um mês aí para voltar a ficar à disposição, e que o Corinthians não informou o grau dessa lesão. Mas a gente fica de olho nessa situação e vamos aguardar os próximos passos. Essas são as informações do Corinthians. Só peço seu like novamente, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto e até mais.